Amém. Graça e paz, amados, amém? Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diga assim para ela: que bom te encontrar aqui hoje. Amém. Eu também estou muito feliz de poder estar de volta. Eu amo ficar na minha casa, mas quando tem uma restrição de não poder sair, parece que dá vontade de sair, né? E a gente passou esses dias todos em casa. Minha mãe testou primeiro e depois o meu pai, mas Deus cuidou da gente, amém? E por isso hoje eu posso estar aqui junto com vocês para compartilhar da palavra do Senhor. Eu já quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 39. A gente vai deixar aberto aí por enquanto. A gente vai conversar um pouquinho. A gente está no ano do crescimento, né? E todos esses 3 dias que começou, eu estava na minha casa ouvindo o pastor Rafael, que falou sobre crescimento espiritual, o pastor Efraim sobre crescer em família, e ontem a Fer sobre diminuir para crescer. E como Deus tem falado conosco, né, sobre crescimento, e crescimento envolve maturidade, amém? A gente precisa ser maduro na fé. Então eu quero falar hoje sobre chega de mimimi e está na hora de crescer, amém? Olha para o seu irmão e fala assim: chega de mimimi e está na hora de crescer, meu filho. Amém? Está na hora de crescer. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre um homem que passou por todas as fases da vida. Está escrito na palavra de Deus todas as fases da vida que ele viveu. Alguns é só citado uma parte e um momento da vida dele. Mas esse homem que a gente vai falar, a Bíblia descreve todas as fases da sua vida. E ele encontrou em Deus amadurecimento, amém? Esse homem é José. José, ele está aqui descrito no livro de Gênesis, onde eu pedi para a gente abrir. E uma curiosidade sobre esse livro é que ele também tem as histórias dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó e tantos outros. Mas o que é muito interessante aqui é que desde o capítulo 37 ao 50, tudo o que foi escrito de Gênesis 37 ao 50 é sobre a história desse homem chamado José. Talvez você nunca parou para analisar a história de José e ver que existe tantos capítulos sobre ele. Ou talvez ainda você nem falou assim: José, eu sei quem ele foi. Ele foi um sonhador, ele foi um adolescente, ele foi vendido pelos seus irmãos. Sim, mas você sabe como foi a vida de José? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu realmente creio que José não é somente uma figura importante da Bíblia, mas ele também representou profeticamente Jesus, que viria através profeticamente que Jesus viria um dia. Hoje a gente vai mais profundo nessa história e a gente vai ver quais os sinais de maturidade José teve e quais os sinais de imaturidade também que ele mostrou. Para quem não sabe, José era novo, ele era adolescente e ele tinha muitos sonhos. E um sonho que ele teve uma vez, foi que ele era um feixe de trigo, ele e toda a sua casa, era cada um feixe. E ele disse para a sua família: olha, o meu feixe se levantava e os de vocês se prostravam diante de mim. Imagina a confusão que teve na casa dele por ele ter contado esse sonho. José, ele não tinha muita sabedoria nessa época e nem maturidade, talvez por contar o sonho ou, quem sabe, não compartilhar aquele sonho naquele momento. Mas ele era o favorecido do seu pai, ele era o amado do seu pai. O seu pai o amava muito e em tudo José era beneficiado. E José também tinha um coração tão inocente que a palavra de Deus fala que os irmãos de José odiavam ele a tal ponto que não conseguiam conviver com José pacificamente.
E olha só a inocência desse coração. Um dia ele vai encontrar com seus irmãos. Ele não entendia isso, que era perigoso. Os irmãos dele estavam com ódio mortal dele. Mas ele foi encontrar com os seus irmãos e os seus irmãos tentaram matar ele e desistiram de matar José, e de repente tentaram e fizeram algo pior. Venderam José e depois chegaram na casa deles fingindo para o pai deles de que José tinha morrido. E José ali, ele começou encontrando uma das grandes dores da vida dele, que eu creio que todos nós já passamos de alguma forma ou outra por isso: rejeição, traição e abandono. Em alguma área da nossa vida, quem sabe inconscientemente, a gente viveu por essas 3 dores na nossa vida: rejeição, traição e abandono. Vocês concordam comigo que talvez a gente tenha vivido isso? E José, ele viveu isso. Ele se encontra agora em um lugar distante, onde não tinha mais o pai, onde não tinha mais leitinho para ele, onde não tinha mais colinho para ele, onde não tinha mais roupinha passada, não tinha comidinha feita. Ele não tinha mais pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha ninguém que ele conhecesse. Não, ele estava em um país onde ele era o único hebreu, onde o Deus dele não era conhecido. Ele se encontra nesse episódio, mas José, ele olha para a situação dele, para a circunstância dele, e ele sabe que mesmo traído, mesmo abandonado, mesmo rejeitado, ele inconscientemente ele sabe que seria uma oportunidade de amadurecer. Ali naquele momento ele era uma criança na fé ainda. José, ele não estava grande o suficiente, ele não estava na hora de comer uma picanha, porque ele estava sendo abastecido no leitinho a vida toda. Estava tudo perto dele, o seu conforto estava ali. Mas José não tinha opção: ou ele precisava amadurecer e crescer, ou ele tinha que desistir da vida. Mas ali José, ele decide amadurecer. Ele estava em um lugar que era desconhecido para ele. E ele estava na casa de Potifar, que é onde eu pedi para você abrir Gênesis 39. E eu quero ler com vocês o verso 2, que diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e que estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor aqui é o nosso Deus, tá? Que o nosso Deus era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor nosso Deus prosperava em suas mãos. Achou José graça ou mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. José, ele se encontra agora escravo. Ele foi vendido pelos irmãos e ele se encontra na casa de um homem que não temia Deus. Ele se encontra em uma casa que ele não conhecia, mas ele tinha 2 opções: ou ele amadurecia e crescia, ou ele deixava de viver. E ele decidiu amadurecer. E ele amadureceu tanto que ele não ficou cheio de mimimi. Ele poderia ter olhado para o seu Senhor e ter falado assim: nossa, eu estou aqui, eu fui rejeitado, eu fui traído, eu fui abandonado. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer tudo de qualquer jeito, eu não vou dar o meu melhor em nada. Esse cara nem me conhece, ele nem merece que eu trabalhe para ele, ele não serve o mesmo Deus que eu estou aqui, o meu pai nem sabe o que aconteceu comigo. Mas naquele momento onde ele está, José ali, a gente pode ver o primeiro sinal de maturidade da vida de José, que é a excelência e a integridade dele. José, ele não fazia as coisas de qualquer forma. José não trabalhava pelas coxas, pela metade. Quer saber? Eu não queria estar aqui mesmo, eu quero morrer, Jesus volta logo, né? Deus me mata.
Mas ele decide amadurecer e ele passa a fazer as coisas com excelência. Tudo que José fazia era excelente, amém? A gente precisa fazer as coisas com excelência. José, ele fazia tudo com excelência, sinceramente. Não sei se essa teria sido a nossa reação. Será que a gente reagiria dessa forma? Quando alguém pega no nosso pé, a gente já age de outra forma? Quando alguém briga com a gente ou corrige a gente, quando a gente é imaturo e criança, a gente fica bravo. E a gente não quer ser corrigido. A gente tem duas opções nessa fase da vida de José: ser o melhor que você puder ser, ou desistir de viver. Qual era a sua escolha? Qual é a minha escolha? Eu quero ser melhor do que eu puder ser, ou desistir de viver. José ali, ele decide crescer, amém? Fala para o seu vizinho: nós precisamos crescer, amém? José poderia ter feito as coisas de qualquer jeito, mas ele não fez. Ele fez tudo de maneira excelente, e ele alcançou o favor dos homens e também de Deus, amém? Como você está no seu local de trabalho hoje? Talvez você não esteja gostando de algo lá no seu trabalho, você não está gostando da sua função, ou do seu chefe, não sei, talvez você não está gostando, mas será que a gente tem maturidade espiritual suficiente para dizer: Senhor, mesmo que eu não esteja gostando do meu emprego, do meu chefe, daquilo que eu estou fazendo, eu vou fazer com excelência, como se fosse para o Senhor. E você não vai trabalhar de cara amarrada, você não vai fazer as coisas tristes e fazer por fazer, ou fazer de qualquer jeito, mas você vai fazer as coisas com excelência. Lá em Colossenses 3:17 diz assim: em tudo o que fizerem ou disserem, fazei em nome de Jesus Cristo, dando graças ao Senhor, o Pai, por meio dele. Precisamos fazer as coisas com excelência. Ah, mas eu não gosto. Uma vez a minha avó sempre falava assim para mim: você não faz só o que você gosta. Eu sempre não queria lavar a louça, ou secar a louça e guardar. Ah, eu não gosto de fazer isso. Mas você só não faz o que você gosta. Você vai fazer para o Senhor, amém? Porque você é maduro, você é ruios. Você é um filho maduro. E você vai fazer tudo que vier à mão para você fazer, faça conforme as suas forças. Seja excelente no seu trabalho. Seja excelente na sua casa. O pastor Efraim pregou sobre crescer em família. Seja excelente para os de casa também. Amém? Em tudo. E aqui em Colossenses 3:17 diz: em tudo o que fizerem. E esse em tudo significa tudo mesmo. Seja varrer o chão, seja limpar a casa, seja erguer o vaso de azeite para orar, seja para cantar aqui no louvor, seja para adorar a Deus aí no seu lugar, seja para colar as fitas na cadeira, seja para organizar, seja para zelar pelo altar, seja para receber alguém na porta, seja para ficar na intercessão, não sei o que, tudo faça como para o Senhor. Seja excelente. Se eu não canto, eu não sei, eu não sou um adorador, não sou um levita, Deus não me chamou para isso. Ei, seja o melhor levita e o melhor adorador aí no seu lugar. O culto é para Deus. O filho maduro, o ruios, adora o Pai. Não vem para o culto para receber, mas vem para dar. E a gente precisa entender isso. A gente precisa crescer, amém? Pessoas imaturas servem pessoas. Quantas vezes a gente passa na vida e eu falo a gente porque a gente faz isso. E a gente fala assim: não, eu vou servir fulano bem, porque fulano pode conseguir uma conexão com tal pessoa comigo, e essa pessoa pode me ver, e eu posso crescer, eu posso conseguir algo. Ei, pessoas imaturas servem pessoas, mas pessoas maduras servem a Deus. Amém? Pessoas maduras servem as pessoas, mas não se importando com quem seja, serve a Deus primeiro.
Tudo que ela faz é para Deus, é com excelência. Tudo. Pessoas imaturas são carentes e elas fazem as coisas para receber algo em troca. Mas pessoas maduras estão ali servindo a Deus, obtendo o favor dos homens, sim, mas obtendo o favor de Deus. Isso são filhos maduros. Amém? A gente precisa amadurecer e crescer. Pessoas maduras servem ao Senhor e obtêm o favor dos homens e de Deus, porque elas estão servindo excelente como Jesus é. E Jesus é excelente. Ou Jesus passou aqui pela terra e ele fez alguma coisa fora da excelência do céu? Não. Jesus era excelente em tudo que ele fazia. Amém? Jesus era excelente. Então, se Jesus não era, Jesus é excelente. Então, se Jesus é excelente, eu sou discípula de Jesus. Eu sou co-herdeira com Jesus. Eu preciso resplandecer a excelência dele. Amém? Um outro sinal de que nós estamos amadurecendo é integridade. Fala integridade. A gente vai ver no decorrer da história de José que a mulher do chefe dele tenta seduzi-lo. E José era íntegro. Ele estava amadurecendo. E ele sabia que aquilo era pecado. Ah, mas eu estou aqui no Egito, então aqui deixou de ser pecado. Não, pecado é pecado, no céu, na terra, aonde for. É pecado, amém? Ah, ninguém está me vendo aqui, estou aqui, sei lá, na África. Ninguém está me vendo aqui, estou no meio da girafa, do elefante. Ei, é pecado, Deus está lá. Não tinha ninguém que servia ao Deus de José ali, mas ele sabia que era pecado, e pecado é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. E aquela mulher tenta seduzir José, e José foge da aparência do mal. Pois a palavra de Deus nos diz que não é para a gente ficar conversando com o pecado e falando assim, olha, veja bem, querido. Não é assim. A palavra de Deus, pecado, me diz que eu não posso cometer pecado. Não. A palavra de Deus me diz para fugir da aparência do mal. Não é nem para eu ver como que cor que é a cara dele, mas é para eu fugir dele. Da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente precisa ser maduro. E José ali, ele foge, ele acaba deixando a túnica dele. E depois ela conta uma mentira e ele vai para a prisão. Nossa, que sofrida essa história. Imagine você. Eu fiquei imaginando eu nessa tarde. Eu acho que já na primeira ali dos irmãos me vendendo, eu já estava brava com Deus. Já. Poxa vida, que família que o Senhor foi deixar eu nascer. Imagina meu irmão, o meu irmão Rafael e a Karine me vendendo. Poxa. Será que eu daria muito dinheiro assim, né? E eu fiquei pensando nisso hoje. Falei, eu acho que eu já tinha desistido ali mesmo. Eu ia falar assim pro cara que me comprou, ó, se quiser me matar, assim, já mata logo, sabe? Porque não vai dar muita coisa. Mas José, ele foi fiel ao Senhor, amém? Ele foi íntegro a Deus. E integridade também é um sinal de maturidade. Quando nós somos íntegros, nós somos verdadeiros. Nós nos posicionamos naquilo que Deus nos chamou para ser, independentemente das circunstâncias. Amém? Integridade é isso. Você vai ser íntegro. Não tem negociação. Não importa a circunstância, você é íntegro. Você não vai se vender ao sistema. Amém? A gente está vivendo uma época onde a nossa nação tem um espírito de corrupção há muitos anos. Mas integridade é isso, é você estar ali, você não vai se corromper, porque você é íntegro. E porque você é fiel ao Senhor. Você não vai se vender ao sistema. Você não vai dar um jeitinho brasileiro. Não, querido, você é íntegro. Amém? E integridade é isso, é inteiro, puro. Você é íntegro.
Imagine o sentimento de José naquela hora que ele foi para a prisão. Poxa vida, já fui rejeitado, traído, abandonado, vendido e agora injustiçado. Deus é testemunha que eu não fiz nada com aquela mulher louca. Que injustiça é essa que eu estou vivendo? Você acredita que todos os lugares de injustiça da sua vida são janelas para Deus trazer a justiça dele sobre a gente? Amém? Talvez você não entendeu isso. Todos os lugares de injustiça da nossa vida são janelas para Deus trazer a justiça dele sobre nós. E quando Deus traz a justiça dele sobre a gente, não é uma justiça normal aqui, sabe? Quando alguém vem e faz algo bom para você, é algo excelente, sobrenatural. A gente tem entrado nesse lugar de integridade. Será que a gente tem encarado ele? Ou quando aperta o sapato mais um pouquinho na questão de integridade, a gente fala, ai meu, dá uma olhadinha assim, né? Para trás, dá uma olhada assim, ninguém tá vendo. Então, só agora, daqui a pouco eu vou me redimir e vai ficar tudo certo. Não. A gente olha para todos os lados e esquece de um. Olhar para cima. Que o Senhor nos vê. Amém? E como a gente tem encarado esse lugar? Será que a gente tem sido íntegro? Na igreja é fácil ser íntegro. Será que a gente tem sido íntegro no nosso trabalho? Será que a gente tem sido íntegro na nossa casa? Na rua, na sociedade, no governo? Será que a nossa integridade e a nossa fidelidade não tem como ser fiel a Deus se não for íntegro a Ele? Tem andado junto? E o outro sinal de maturidade é o discernimento espiritual. Deixa aberto aí em Gênesis 40. José, ele passa 3 anos na prisão. 3 anos é muito tempo, né? Talvez a gente não aguente esperar nem 3 minutos lá o negócio no micro-ondas ficar pronto. 3 anos. Ele fica numa prisão, injustiçado. Aos nossos olhos, ele estava perdendo tempo, estava parado. 3 anos parado, esperando algo acontecer na vida dele. Ele tinha tido um sonho há muitos anos atrás. Talvez ele não entendia o porquê que ele estava vivendo tudo aquilo. Aonde ele estava. Mas ele continuou crendo que Deus era suficientemente poderoso para fazer algo na vida dele. E ele continuou crendo que Deus tinha um propósito na vida dele. Ali José estava preso e entra o copeiro e o padeiro na prisão. E eu não vou ler esse texto, que é Gênesis 40, você pode ler na sua casa depois. E o padeiro e o copeiro estão abatidos e eles estão falando que tiveram um sonho. E José estava lá, na mesma prisão. E José, ele se aproxima dessa situação e pensa comigo aqui, ele já tinha tido sonhos que ainda não tinham acontecido. Eu creio com o meu coração que ele não só teve aqueles 2 sonhos, mas ele teve vários sonhos ao longo da sua vida, mas nenhum deles se tornou real ainda. Não tinha se tornado realidade nenhum dos sonhos proféticos que ele tinha sonhado. E somente uma pessoa madura pode ver algo que não deu certo e ainda tentar mais uma vez. Nenhum dos sonhos que ele tinha dado certo. Mas ele era maduro. Ele ouviu o padeiro e o copeiro contando um sonho. Ele se aproxima dessa situação. E ele oferece ajuda. Por causa de José ter ajudado o padeiro e o copeiro, um dia, depois de anos, o copeiro se lembrou de José, muitos anos depois. E foi assim que José
conseguiu conhecer Faraó. O seu constante andar em discernir a voz do Espírito Santo é uma constante escola na nossa vida. Amém? Discernimento espiritual não é uma coisa assim que você veio para uma campanha, ou você vai numa conferência, ou sei lá, você vai no encontro com Deus, recebi o discernimento no Espírito Santo. Não, não é assim que funciona. Discernimento no Espírito, discernimento espiritual, você só vai ter no seu secreto com Deus. A partir do momento que você começa a andar com Jesus e você começa a conhecer o coração do Pai, você começa a ouvir a sua voz, os seus ouvidos ficam afinados e sensíveis à voz de Deus. Talvez a gente fica lá esperando ou uma palavra daqui do altar para você, olha, Jesus está aqui. E você fica, aonde? Ou a gente está aqui, está sentindo uma graça de Deus e de repente o ministro de louvor e adoração fala assim para você, o Espírito Santo já está aqui, eu sinto Ele. E você fica com o olho fechado assim, eu quero sentir. Não é assim. Mas você pode ter fé. Amém? Quando eu era criança eu ouvia isso, né? O Espírito Santo está aqui. Eu ficava procurando ele assim, né? Na onde? E quando Deus tomava alguém em línguas estranhas, eu ficava procurando, eu falava assim, com quem que essa pessoa deve estar conversando, né? Mas eu fui crescendo e eu fui aprendendo que Ele é uma voz que mora em mim. Ele é o meu melhor amigo. Ele é aquele que me consola. Ele é aquele que cura as minhas feridas. Ele é aquele que restaura a minha alma. E Ele me guia, assim, pelas veredas da justiça. E mesmo que eu passe, sim, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. E Ele nunca vai me deixar, porque Ele me fez uma promessa, que Ele estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo não entra e sai da gente. A gente tem mania de falar assim, Senhor, eu entro na Tua presença. Onde você estava? Não é para entrar e sair, mas é para entrar e para permanecer na presença dEle. Amém? Ele mora na gente. Mas a gente tem hábito de falar assim, em nome de Jesus, amém. Então o Senhor fica aqui e eu vou ali. Não. Ele mora na gente. Então aonde eu vou, eu quero que Ele vá comigo. E como eu fico maduro nisso, Milena, em discernimento espiritual. Quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, você vai orar ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você vai passando a ouvir. Eu vou ouvir audível. Ei, talvez sabe aquela voz que fala com a gente? Bem baixinho, nos convencendo do que a gente está errado. É o Espírito Santo. Às vezes a gente está esperando trovões, fumaça, um vento impetuoso. Ei, ele pode ser o vento impetuoso, pode ser sim o fogo consumidor, mas ele também é a brisa suave. A gente precisa discernir Ele. O Espírito Santo é sensível. E a gente precisa estar sensível à sua voz. Como que é isso? Como é que você ouve Ele? Tem dia que eu falo, que eu penso comigo, né? Nossa, mas eu não tinha capacidade para pensar isso. E eu sei que é o Espírito Santo trazendo à minha memória algumas coisas. Talvez eu tenha uma decisão a tomar. E eu vou orar e eu peço a Deus uma direção. E Deus fala comigo. Mas como Deus falou com você? Deus fala comigo através da Bíblia. Ele vai falar com você. E Ele também fala com você dentro de você. Uma voz que você já conhece. E você tem certeza que é Ele falando. A gente precisa ter discernimento espiritual. Amém? A gente precisa ter discernimento. Talvez a gente está no meio de um mover e Ele não está lá.
Só as pessoas estão se movendo. E eu tô lá, uhul! Ele tá aqui. Se você e eu tivermos discernimento espiritual, nós saberemos quando é o Espírito Santo e quando não é. Então a gente precisa ter discernimento espiritual, é um sinal de maturidade. E isso a gente vai crescendo no nosso secreto. Você vai lendo a sua Bíblia e talvez você não está entendendo nada. Nunca vai ler a sua Bíblia, sabe? Abrir lá e vai ler e vai cumprir lá o seu plano anual bíblico. Não, ore ao Senhor antes. Peça para Deus falar com você. Peça para Ele te dar sabedoria e entendimento. Que você vai ler a sua Bíblia e você vai passar a entender aquilo que você está lendo. Amém? Quando você for orar por alguém, tenha discernimento no Espírito. Quantas vezes eu fui orar por alguém que me pediu oração, eu não queria orar. Eu falei, eu que estou doente, precisando que alguém bota a mão na minha cabeça e ore por mim. E daí alguém chegou e pediu oração por mim, para eu orar, né? Amém? Vamos orar. E quando a gente tem discernimento espiritual, você sabe pelo que mais você vai orar. Não é só por aquele pedido, mas Deus te leva a orar por outras coisas e outras áreas que a pessoa nem falou para você. Mas você tem discernimento espiritual. E você obedece o seu pai, que o seu pai foi quem ministrou no seu coração para que você declarasse aquelas palavras e trazer à existência aquilo que aquela pessoa queria. Precisava naquele momento. Então a gente precisa ter discernimento espiritual. José, ele estava na prisão e ele estava crescendo em Deus, e ele também estava tendo discernimento espiritual. Então quando chega aqueles dois homens que vão ficar presos junto com ele talvez poderia ter pensado assim, todos os sonhos que eu sonhei até hoje não foram nenhum sequer deu certo, né? Foi realizado. Mas ele tinha um discernimento espiritual. E quando aqueles dois homens contou o sonho, Deus trouxe a revelação daquele sonho. Se ele não tivesse discernimento espiritual ou fosse egoísta para consigo mesmo, ele poderia ter falado assim, ter ficado quietinho, sabe? Ninguém precisa saber que eu sonhei a vida toda. Ninguém precisa saber o que aconteceu na minha vida. Mas porque ele decidiu ouvir a voz do Senhor, e porque ele decidiu se colocar à disposição de Deus para ajudar o copeiro e o padeiro, um dia o copeiro se lembra dele. E lá em Gênesis 41, o verso 15, aqui Faraó está conversando com José pela primeira vez. E diz assim, o verso 15: Este lhe disse, tive um sonho, e não a quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho pode interpretá-lo. Respondeu José: Não está isto em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. José poderia ter pensado assim, poxa, foram lá na prisão, mandar arrumar o preso para se encontrar com o Faraó. José, ele poderia ter pensado assim, chegou a minha vez. Era a chance de ouro da vida dele. Ele poderia ter falado assim, ele poderia ter chegando, sabe? Quando você chega chegando. Ele poderia ter chegando diante do Faraó lá e falar assim, olha, eu tive um sonho. Sabe meu sonho, Faraó? Então, meu filho, eu era um feixe de trigo, minha família também, eles se curvavam diante de mim. Olha, eu não sei qual é o seu sonho, mas eu quero te contar o meu. Ele poderia ter chegado diante de Faraó, porque Faraó reconhece e fala assim, olha, fiquei sabendo que você tem o poder. Ele poderia, eu tenho mesmo. Eu sou o cara. Chegou a minha hora, Egito, vocês conhecerão. Quem é o Deus de Israel? Não. Ele chegou para Faraó e falou assim, olha, não sou eu que faço isso. Eu não tenho nada. Mas Deus pode trazer a resposta. Deus me dará a resposta favorável a você. Ele reconhece.
Ele poderia ter chegando com a panca toda, mas ele cresceu. Lembra que ele estava crescendo? Em tudo na vida dele ele estava crescendo. E ele estava amadurecendo, e ele sabia de quem ele dependia. E ele dependia do Senhor. Amém? Então, mais um sinal de maturidade é dependência em Deus. Amém? A gente, quando nós nascemos, somos um bebezinho, nós somos totalmente dependentes dos nossos pais para tudo, tudo mesmo. Para se alimentar, para tomar banho, para dormir, para tudo na vida. E quando a criança ela vai ficando maior, ela vai conquistando uma independência, ela vai crescendo, ela passa a andar, não depende mais de ninguém para ficar levando ela de um lugar para o outro. Ela quer alguma coisa, ela pede porque ela sabe falar. Ela está com sono, ou ela vai para a cama dormir, ou ela começa a chorar, né? Ou ela fala que ela quer a mamadeira. E ela vai conquistando, e os pais não veem a hora disso acontecer. E daí ela vai ficando um pouquinho maior, daí ela começa a querer tomar suas próprias decisões. Eu não quero comer isso. Mas o pai sabe o que é melhor para o filho. Ele não vai dar aquilo que o filho quer, mas aquilo que o filho precisa, amém? Eu não sou mãe ainda, mas vocês que são pais, a Bíblia diz que sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará a vocês tudo o que vocês pedirem. Então, para a gente amadurecer, a gente precisa depender de Deus. Quando a gente é adolescente, a gente quer ser independente. Porque todo mundo faz. Aí a sua mãe vira assim para você e fala: você não é todo mundo. Alguém já ouviu isso? Isso é muito bom, sabia? Porque isso cria dentro da gente, pelo menos em mim, criou assim: eu não sou igual a todo mundo. Então, tá todo mundo indo para lá? Eu não sou todo mundo. Tá todo mundo cortando o cabelo desse jeito, mas eu não sou todo mundo. Tá todo mundo ficando na escola? Eu não sou todo mundo. Eu sou diferente. E diferente não é ruim. Amém? A gente precisa ensinar aos nossos filhos que eles não são todo mundo. Que eles são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, que foi chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente não é todo mundo. E eu falo isso para os adolescentes: olha, você não é todo mundo. Mas está todo mundo indo. Não, você não é todo mundo. E quando a gente chega à nossa juventude, a gente começa a trabalhar, ter a nossa independência financeira, aí sim que a gente acha que a gente é suficiente. Eu me basto. E você pensa assim, inconscientemente: eu mando em mim agora. Eu pago minhas contas, eu não sei o quê. E daí você se casa e você é suficiente. Vocês dois se bastam, porque vocês vão dando conta. E daí vai chegar a fase da vida em que vão nascer mais uns dependentezinhos. E vão ser dependentes por muito tempo de vocês. Só que a gente se esquece de uma coisa: Deus não nos criou independentes, mas Ele nos fez para sermos dependentes dEle. Deus não te fez independente. Ele te criou assim para você viver independente do mundo. Vai, viva. Não, Ele criou a gente para a gente viver dependente dEle. É sim pra gente crescer, é sim pra gente amadurecer, é sim pra gente deixar as coisas de menino do lado e se tornar homem no, eu não falo do gênero, mas homem no espírito, amém? Maduro, ruios, e pra gente crescer, mas é pra gente voltar e ser dependente dele. José não era independente de Deus, mas ele era dependente. Quando ele chega diante de Faraó, aqui mostra a dependência que José tinha de Deus. Imagina, eu não sei você, mas eu ficaria muito nervosa. Poxa, eu vou estar diante do Faraó, o que ele quer comigo? O que eu fiz dessa vez, né? Porque eu já fui injustiçado. O que será que eu fiz dessa vez? Respirei, só pode. E chego diante de Faraó, e Faraó fala desse jeito para ele: olha, fiquei sabendo,
tive um sonho e não sei e não há quem o interprete. Ouvi dizer a teu respeito e que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Se José fosse independente de Deus, ele poderia... faz uma cara de espiritual. Deus está falando comigo. Não. José era dependente de Deus. E ele responde a Faraó e ele fala para Faraó: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. E a resposta que Deus dá não era uma resposta muito legal. Só a primeira parte. Se José não fosse íntegro, ele tinha falado só a metade, sabe? Poxa, acabei de conhecer o cara. Eu vou queimar meu filme assim, já de cara, né? Poxa, Deus, vamos mudar aí. Não. Mas ele chega diante de Faraó e a sua integridade, a sua fidelidade ao Senhor era tamanha que ele falou igual o que Deus mandou ele falar. Nenhuma vírgula e nenhum tio a mais ou a menos. Ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. E ele falou que viriam 7 anos de fartura, mas depois viriam 7 anos de fome sobre a terra. Isso para ninguém, nem para a gente, ia ser uma palavra boa. Você esqueceria a parte boa e você, meu Deus do céu, 7 anos de fome na terra. Não é nem no Egito, é na terra. Imagine. Será que a gente seria íntegro o suficiente para entregar o recado que Deus mandou a gente entregar? E José, ele dependia do Senhor. E ele fala o que Deus tinha mandado ele falar. Ele interpreta o sonho conforme o Senhor tinha ordenado. E José, ele foi ali colocado num lugar de honra. Ele foi o governador do Egito. Mas a história dele não acaba aí. Deus tinha que completar a história na vida de José. A boa obra que ele começou, ele vai completar, amém? Até o dia de Jesus Cristo, amém? A boa obra que ele começou na minha e na sua vida, ele é fiel para completar ela. E José, ele passou ali a governar. E não existia ninguém mais poderoso do que Faraó. E abaixo de Faraó estava José. E José tomava as decisões, mas ainda com a dependência ao Senhor. José dependia de Deus. Deus deu o favor sobre José. Ele conseguiu atrair o favor dos homens e de Deus na sua vida, mas porque ele dependia de Deus. E no capítulo 45 de Gênesis, você já pode abrir que a gente já vai ler. Os irmãos de José, lembra aqueles que venderam ele? Aqueles que odiavam ele? Que não conseguiam conviver pacificamente, chegam no Egito. Começou os 7 anos de fome. E eles chegam no Egito à procura de comida. José tinha uma escolha a fazer. Ou ele amava e perdoava, ou ele vivia ingrato e infiel ao Senhor por o resto da sua vida. E ele tomou uma postura diante dos irmãos dele. Quando os irmãos dele chegou ali, não foi fácil. Imagine você e eu nessa situação. Você reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos já não te reconhecem mais. Porque quando a gente cresce, nem a nossa casa nos reconhece, amém? Porque a gente ficou maduro, a gente cresceu. Quando você vê uma criança e sei lá, você fica meses sem ver, talvez anos, quando você vê, ela já cresceu e você fala, meu Deus, era uma criança até ontem. A gente cresce, amadurece. José olha os irmãos dele que chegou, olha o que eles fizeram, se prostraram diante dele, porque ele era uma autoridade no Egito. E ele lembra do quê? Do sonho. E ele poderia ter feito assim, yes! Meu sonho se realizou hoje. Não. Ele fica lutando ainda com esse sentimento.
E ele enfrenta ali uns dias difíceis. E você conhece a história, ele pede para colocar um cálice sobre o trigo que eles estavam levando e faz aquela cena toda e prende um irmão para trazer Benjamim, porque ele queria conhecer o coração dos irmãos dele. E naquele momento ele continuou dependendo do Senhor. E ele reconheceu que ele precisava perdoar e amar. Perdão não é um sentimento, mas é uma decisão do coração. Você nunca vai sentir vontade de perdoar alguém, mas você vai fazer porque você quer ser livre e você quer liberar essa pessoa. E perdão não acontece do dia para a noite. Hoje eu decidi perdoar. Não. Eu creio com todo o meu coração que todos esses anos Deus estava trabalhando no coração de José sobre perdão. Não sei como você chegou aqui, mas quem sabe está alguém preso a você anos, que vocês não se conversam, que você não consegue estar no mesmo ambiente que essa pessoa. Precisa haver um perdão, porque perdão também é um sinal de maturidade. Perdão e amor também são sinais de maturidade. E eu quero ler com você Gênesis 45:1, que diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. Imagine o choro que saiu de José. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Para conservar a vida, Deus me enviou. José reconheceu: olha só, tudo que eu passei não foi em vão. Deus me enviou para conservar a minha casa e a minha família. Deus me enviou na frente para preparar o caminho para vocês. E José, ele cresceu, ele amadureceu, ele deixou as coisas de menino para trás e ele se tornou excelente, ele se tornou íntegro, ele teve discernimento espiritual, ele aprendeu a depender de Deus e aprendeu a andar em amor e em perdão. Ele não olhou os irmãos dele com ódio mortal, com o mesmo ódio que ele foi vendido, mas ele pôde encontrar em Deus o amor e o perdão para oferecer para os irmãos dele. Não sei como você chegou aqui. E eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Eu não vim hoje trazer uma mensagem para a gente sentir algo na nossa vida. Mas eu vim para a gente trazer discernimento mesmo. Deus falou muito comigo nessa tarde. Eu preciso ser íntegra. Eu preciso ser excelente. Eu preciso ter discernimento espiritual. Eu preciso depender de Deus em todos os momentos da minha vida. E eu preciso amar como Jesus me amou. E eu preciso perdoar como Ele já me perdoou. Aí no seu lugar, feche os seus olhos. Eu creio que o Espírito Santo começou a trazer a sua memória enquanto eu ministrava algumas áreas da sua vida que precisa ser transformada e algumas áreas que você precisa amadurecer e crescer.
nosso Pai está aqui muito antes de eu e você chegarmos. Mas Ele quer ouvir da gente. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda a ser mais maduro. Eu quero ser maduro na fé. Eu quero crescer em Ti. Eu quero ser excelente. Eu quero trabalhar com excelência. Eu quero servir ao Senhor com excelência. Eu quero amar com excelência. Eu quero perdoar com excelência. Pai, me ajuda a corrigir essa falha no meu caráter, que se chama integridade. Me perdoa por tantas vezes não ser íntegro e me vender por tão pouco. Perdoa-me, Pai. Nesta noite eu reconheço que eu preciso de uma correção do Senhor no meu caráter. Me dê discernimento espiritual, que todos os dias eu possa buscar ao Senhor e depender de Ti e ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus, me ajuda a depender somente do Senhor, e que quando eu querer fazer as coisas da minha maneira, que o Espírito Santo me lembre de que eu sou dependente dele. Em nome de Jesus, me ajuda a andar em amor, a andar em perdão, assim como Cristo me perdoou. Eu devo estender perdão às pessoas, assim como Cristo me amou. Eu devo amar as pessoas, não somente as que me convêm, mas amar os meus inimigos e a perdoar eles. Em nome de Jesus. Aí no seu lugar, talvez o Espírito Santo está te incomodando para eu e você pedirmos perdão por algo. Então comece a pedir perdão ao Senhor aí no seu lugar. Talvez você está reconhecendo neste momento que você não foi íntegro em alguma área da sua vida. Talvez você não foi íntegro na questão de governo, na questão de sociedade, no seu trabalho, na sua casa. E você nessa noite reconhece que o Senhor precisa corrigir essa falha no seu caráter de integridade. Comece a orar aí no seu lugar, pedindo perdão ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor perdoa os nossos pecados e sara todas as nossas iniquidades. Comece a pedir perdão ao Senhor. Talvez a gente vai precisar reconhecer que a gente não serviu a Deus com excelência durante todos esses anos que você é cristão. Talvez você precise reconhecer que você se moveu não no discernimento espiritual, mas você estava se movendo na carne por algum tempo. E é um culto de conserto nesta noite. Talvez eu e você vamos precisar reconhecer que nós estávamos vivendo não dependentes de Deus, mas vivendo independente de Deus. Talvez o Espírito Santo está trazendo a sua memória e você precisa pedir perdão sobre isso. Que nós não amamos como Ele amou. A gente só quer amar quem é legal com a gente. A gente só quer perdoar quem estendeu o perdão. Aí no seu lugar, comece a pedir perdão ao Senhor.
olha para dentro da gente e perdoa-nos, Pai, por tantas vezes não fazer as coisas com excelência. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes não ser íntegro e não ser fiel ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, por tantas vezes não termos discernimento espiritual e agimos na nossa carne. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes não dependemos do Senhor e com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, e depois, ainda que deu errado, jogar a culpa no Senhor. Nos perdoa. Perdoa-nos, Pai, como igreja nesta noite. Queremos ser filhos maduros, ruiosos. Queremos crescer em maturidade contigo. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes só queremos amar as pessoas que já nos amam, que é nos conveniente. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes prendermos pessoas no nosso coração e nas nossas emoções, por sermos rancorosos e guardarmos mágoa, Pai. Não estender perdão, favor e misericórdia sobre os nossos irmãos. Nos perdoa, Pai, por deixar que a raiz de amargura tomasse conta do nosso coração. Nos perdoa, Pai, por guardarmos feridas contra os nossos irmãos. Nos perdoa por sermos maledicentes, dizermos mal dos nossos irmãos, não concordarmos com o que o outro pensa ou faz, e cometemos pecado por dizer não na frente dele, na presença dele. Nos perdoa, Pai, perdoa-nos. Queremos ser limpos nesta noite. Obrigado porque em Ti encontramos graça. Obrigado porque em Ti encontramos perdão. Obrigado porque Jesus é excelente e a gente tem aprendido a caminhar contigo. E o Senhor nos chamou para caminhar contigo em 2021 em constante crescimento, deixar as coisas de menino para trás e passar a andar como filhos maduros. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Coloca um novo fogo no nosso coração, uma nova paixão pelo Senhor, uma nova paixão por Ti, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua igreja, pelos perdidos, pelo nosso irmão, ó Pai, que está do nosso lado, que talvez a gente não sabe nem o nome. Em nome de Jesus, acenda, Pai, uma paixão no nosso coração, que nesta noite, depois de uma palavra dessa de confronto, nós possamos sair daqui mais maduros e decidir amadurecer, ó Pai, e ter uma vida completamente transformada pelo Senhor. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e repita assim: Senhor Jesus, coloca no meu coração uma nova chama, que o meu coração volte a bater mais forte pelo Senhor, que eu possa ter vontade de estar contigo, que eu venha te buscar, não somente numa campanha, mas que eu possa buscar ao Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa ter os meus ouvidos sensíveis à Tua voz. Acenda em mim nesta noite uma chama apaixonante pela Tua palavra, pela oração, pelo jejum, por almas. Em nome de Jesus, que eu possa estender favor sobre os meus irmãos, sobre os meus inimigos, que eu possa amar como o Senhor amou a igreja e como o Senhor me ama. Em nome de Jesus,
obrigado por ter me encontrado nesta noite e ter me feito entender que o Senhor me ama como estou, mas me ama tanto para não me deixar ficar como eu estou, mas que o Senhor tem maturidade para mim e crescimento para mim, para minha casa e por onde eu passar. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se há alguém aqui ainda, mas você que ouviu essa palavra e você decide voltar para a casa do seu pai nessa noite. Talvez você está aqui, você nunca deixou de vir na igreja. Você nunca deixou de frequentar a sua célula. Mas quem sabe o seu coração está muito longe de Jesus. Há anos. E eu quero te dar essa oportunidade nesta noite. Você que está aqui e quer se reconciliar com o Senhor, eu quero orar por você. Ou talvez você fala: Milena, eu nunca tive uma aliança com Jesus, ouvi falar dessa campanha, parei aqui, não sei porquê, poderia estar na minha casa, em qualquer outro lugar, mas me deu vontade de estar aqui hoje. Não é porque te deu vontade, Jesus te chamou. Eu quero orar por você. Existe alguém que quer fazer uma aliança com Jesus? Ou quer voltar para casa? Ele nunca te deixou sozinho. Ele continua de braços abertos para te receber de volta. Não importa a sua condição. Ele não está olhando para você. Talvez você veio aqui em busca de um milagre, mas eu estou te oferecendo o dono do milagre. Aquele que pode fazer algo por você. Mas ele não quer só fazer alguma coisa, ele quer ser o seu pai. Existe alguém? Que a igreja esteja orando neste momento. Se existe alguém, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Pai, eu declaro liberdade sobre este lugar. Que todas as prisões, todas as cadeias caiam por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que cada um dos meus irmãos são livres no Senhor. Em nome de Jesus, você é livre. Onde está você? Eu quero orar por você. Eu creio que Deus chamou pessoas nessa noite. Existe alguém? Faz assim, eu quero ver você. Não havendo, que o Senhor possa te dar outra oportunidade. Amém?